Bom dia, é com muita alegria que nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus. É estranho, né? Porque a gente nem sabe mais, quando a gente acorda, pelo menos comigo, está acontecendo isso. Eu não sei que dia que é, se é domingo, se é segunda. Então, mas graças a Deus, né, que Deus tem nos preservado, tem nos dado alegria de, mesmo assim, poder adorar a Ele. E eu quero convidar você a declarar que Ele é o nosso brilho, que Ele é tudo para nós. Nós vamos cantar um hino que diz: peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Isso é maravilhoso, saber que Ele está sempre conosco. Amém? Vamos adorá-lo. Toda alegria do nosso coração, porque só Ele é digno de ser adorado. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não há onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Estamos dando início à nossa escola dominical com essa música maravilhosa que encanta e canta ao nosso coração, Brilho Celeste, esse Deus que brilha no meu e no seu coração. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos.
Aqui, Esdras, ele traz para a gente um grande ensinamento. Esdras, ele era pastor, era responsável de pastorear um grupo de irmãos que retornaram da Babilônia para Jerusalém, para reedificar e reconstruir a cidade. Esdras volta antes de Neemias, e ele, voltando para casa, encontrando tudo em ruína, ele tem uma disposição no coração de retomar ao povo de Israel a busca da palavra de Deus. E por isso ele vai deixar aqui muito claro no versículo 10, a disposição dele de buscar a lei do Senhor. E quando nós falamos em lei, geralmente a gente pensa em algo penoso, algo difícil. Mas o salmista, no Salmo 1, ele vai dizer para a gente que ele tem prazer na lei do Senhor. Ele tem alegria de cumprir a lei do Senhor. Porque a lei do Senhor não é penosa, não é um mandamento difícil que tem que ser cumprida, mas é um ato de amor e devoção ao nosso Deus, por entendermos a orientação de Deus para o nosso caminhar. E por isso Esdras, ele conclama o povo a buscar a lei do Senhor. E hoje pela manhã, nossas classes de escola dominical, todas elas vão funcionar à distância. Estamos vivendo um período atípico, onde estamos aprendendo na nossa própria casa, ensino à distância. E tem sido uma bênção muito grande poder aprender com os nossos irmãos na nossa casa, em família. Os adolescentes vão se reunir com os adolescentes, os jovens vão se reunir numa sala própria para os jovens. Nós temos uma classe chamada Vida Cristã. Ela vai, logo após a oração, a professora vai dar início à aula aqui da Vida Cristã. Então, a Vida Cristã será dada como continuidade da nossa escola dominical aos jovens, adolescentes, os casais, classe de casais, vão se reunir separadamente em outra plataforma. Mas Esdras aqui, ele fala para a gente buscar a lei do Senhor, e como é importante a gente buscar. Mas ele não fala apenas buscar a lei do Senhor, mas ele fala para a gente também cumprir a lei do Senhor. Ele vai dizer, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. O segundo passo é o cumprimento. Não basta apenas termos o conhecimento. Esse conhecimento que temos através da longa caminhada do Evangelho, ou até mesmo uma curta caminhada, mas com um aprofundamento muito grande do estudo da palavra de Deus. Mas esse estudo, ele vai além da nossa mente, da nossa compreensão. A palavra de Deus, ela entranha no nosso coração. E ao entranhar no nosso coração, nós somos transformados. Jeremias, ele vai dizer para a gente do momento onde Deus, ele fala do vaso de barro na mão do olheiro, onde Deus, ele molda este vaso. Então nós somos moldados pela palavra de Deus. E em terceiro lugar, ele vai falar para a gente que nós devemos ensinar. E para nós entendemos que isso é uma consequência daqueles que buscam a palavra e daqueles que cumprem a palavra. De maneira muito natural, eles passam a ensinar, muito mais do que com a palavra, com a boca, mas também com a sua própria vida. Que hoje seja um dia de grande aprendizado para você. Você pode escolher a sua classe, já está, vai ser disponibilizados os links durante a nossa apresentação da escola dominical, e você pode escolher a classe que você quiser participar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma manhã de muito aprendizado, e tudo isso que você aprender, você possa colocar em prática. E em terceiro lugar, que você possa ensinar a outras pessoas aquilo que você aprendeu. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela alegria que temos de poder estudar a palavra do Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor fale a cada coração, abençoe cada professor, sejam instrumentos do Senhor para abençoar a vida da Tua igreja.
Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Só o último aviso. Hoje, às 15 horas, temos um encontro marcado com as crianças. A UCP da nossa igreja está tendo encontro aos domingos, às 15 horas, e também na quinta-feira, às 20h30. Então, domingo, 15 horas, e na quinta-feira, às 20h30. Temos esse encontro com a UCP, que tem sido muito divertido. Que Deus nos abençoe. Boa aula. Bom dia, irmãos, graças e paz, amém? É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, para podermos estudarmos uma porção da Palavra de Deus. É claro que nós estamos em circunstâncias adversas, né? Não estamos podendo estar juntos pessoalmente, mas essa é uma oportunidade que temos também que o Senhor Deus está nos dando, de nos aproximarmos mais dEle, buscarmos mais a presença do Senhor através da oração, do estudo da Tua Palavra. Podemos também exercitar o amor pelo próximo, como igreja, fazer a diferença, né? Tem muitas pessoas passando por necessidade, tem pessoas doentes e que necessitam da nossa ajuda e da nossa oração. Então vamos aproveitar essa oportunidade para poder fazer diferença como igreja. Tendo dito isso, vamos orar pedindo que Deus fale ao nosso coração nessa manhã. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade que temos de te adorar e estudar a Tua Palavra de forma livre, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã e que tudo que seja dito aqui seja para a honra e glória do Teu nome e edificação da Tua igreja. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Para quem não é da nossa classe da Escola Dominical, a classe Vida Cristã, nós estamos estudando essa revista, a revista Nossa Fé, né? E o assunto dessa revista tem sido o poder da graça. E nós vamos estudar hoje a lição número 10 dessa revista, que fala que a graça triunfa sobre a nossa rebeldia. O texto base é 2 Crônicas 33, de 1 a 20, que conta a história do reinado de Manassés, o 14º rei da nação de Judá. A lição fala sobre esse rei. Manassés reinou por 55 anos, foi o rei que reinou por mais tempo sobre Judá, né? Manassés é considerado por muitos como aquele que cometeu as maiores maldades de todos os homens citados na Bíblia, né? Não teve faraó, não teve rei da Babilônia, não teve imperador romano descrito na Bíblia que tenha cometido tantas maldades quanto Manassés cometeu. E olha que Manassés era um rei do povo de Judá, o povo escolhido de Deus. Aí nós precisamos entender como é que isso aconteceu. E para a gente entender melhor o contexto dessa história, a gente precisa falar sobre o reinado de Ezequias, seu pai, que reinou antes dele. Para a gente poder entender melhor o contexto histórico e poder entender como é que isso passou a acontecer, né, ali no meio do povo de Judá. Ezequias foi o 13º rei, reinou por 29 anos, né, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia fala que ele removeu os ídolos, porque a nação de Judá estava mergulhada na idolatria, e quando ele começou o seu reinado, ele começou a fazer mudanças drásticas ali, né? Ezequias estabeleceu o culto a Deus, então ele retirou os ídolos do meio da nação, restabeleceu o culto a Deus, restabeleceu o serviço sacerdotal de novo, porque os sacerdotes não estavam exercendo a sua função, porque o povo mergulhado na idolatria não tinha adoração no templo, não tinha sacrifício, não tinha mais nada. Ele passou a restabelecer isso ali no meio do povo, restabelecer a adoração. Convidou todas as tribos para comemorar a Páscoa. Ele promoveu o maior avivamento que já houve em Judá. E o ápice disso
foi que ele restabeleceu a festa da Páscoa. E ele fez isso e convidou todas as outras tribos, inclusive as tribos de Israel, que era do Reino do Norte. E o engraçado dessa história, se vocês, a gente não vai ter tempo de se aprofundar nisso aqui, é que você vai ver que quando ele enviou cartas a essas tribos, muitos riram dele, considerando ele um fanático religioso, retrógrado, que queria voltar a práticas que já não existiam mais, que não eram práticas daquele tempo, da modernidade daquele tempo. Né? Esse Ezequias é um louco, né? Esse negócio de adorar um único Deus não existe. E tal. E ó, que a gente está vendo isso dentro do povo de Deus. Né? Israel também era o povo de Deus, só que Israel tomou um caminho completamente diferente desse que Ezequias queria estabelecer em Judá. Então, ele mandou cartas para as demais, mas muitos vieram, inclusive das tribos do norte. E foi feita uma grande festa ali em Israel, se promoveu um grande avivamento, foi feita uma grande mudança, ele foi um rei muito amado. Né? Outro fato importante da história do rei Ezequias, que além da sua fé inigualável e de guardar os mandamentos do Senhor, é que ele rompeu a aliança que Judá tinha com a Síria. Né? A Síria era a nação dominante, a Síria dominava desde a Babilônia até o Egito. Todas essas nações ali, daquela região, eram tributárias à Síria, pagavam tributos à Síria e faziam parte de uma aliança de 21 nações. Mas todas essas nações eram nações idólatras. E ele resolveu romper com tudo isso. Então ele rompeu com os assírios. Isso trouxe um problema muito, muito grave, porque, revoltado com esse rompimento, Senaqueribe, que era o rei assírio, invade Judá, né? Até chegar ao ponto de sitiar Jerusalém, com mais de 185 mil homens. Aí você imagina a situação. Mandou cartas ameaçadoras para Ezequias e para o povo, falando bem assim, ó, nenhum povo resistiu à Síria, ao exército assírio. Não vão ser vocês que vão resistir. Os deuses dos outros povos não foram capazes de impedir a destruição deles. O Deus de vocês também não vai ser capaz de impedir a destruição de vocês. Então ele pega essas cartas que ele recebeu do rei da Síria, vai até a presença do Senhor. Nessa época, o profeta era o profeta Isaías, que profetizava ali no meio do povo, um profeta que teve um papel importante. E ele, na presença de Deus, suplica e mostra as cartas desafiadoras que o rei da Síria, Senaqueribe, tinha enviado. E aí o que o Senhor faz? O Senhor destruiu e matou 185 mil homens do exército de Senaqueribe que estavam sitiando Jerusalém. E aí Senaqueribe voltou para a Babilônia envergonhado e foi morto no templo dedicado a seu Deus pelos seus filhos. Ou seja, aquele que desafiou o Senhor, que desafiou o povo escolhido do Senhor, que estava voltado para o Senhor, debaixo da proteção do Senhor, achou que era o Todo-Poderoso e foi destruído pelo Senhor. Então isso foi um fato bastante importante. Em contrapartida, durante o reinado de Ezequias, a nação de Israel, o reino do norte, tomou um caminho completamente diferente, porque ao longo de todo o tempo que houve a divisão do reino, o reino do norte nunca teve um rei que tivesse um compromisso com Deus. E aí, durante o reinado de Ezequias, o reino de Israel foi invadido pelos assírios, né, após se recusar a pagar os tributos aos assírios, e o reino do norte deixou de existir. Mas o reino de Judá permaneceu porque foi fiel a Deus. Outro fato importante da vida de Ezequias, né, é que ele adoeceu
E Deus falou que ele iria morrer. O profeta Isaías anuncia a ele, falando: ó, Deus falou que você vai morrer. E ele ora ao Senhor, e o Senhor lhe concede mais 15 anos de vida. Nesse período de 15 anos de vida, nasce o seu filho Manassés, que é o personagem da história que nós vamos tratar na lição de hoje. Então, durante esse período extra que Deus deu de vida, de 15 anos, a Ezequias nasce Manassés, né? E aí nós vamos ver como foi o reinado de Manassés. Aí, após a morte de Ezequias, começou a reinar Manassés. Manassés foi o 14º rei de Judá, né? Começou a reinar com apenas 12 anos de idade, ou seja, Ezequias viveu com seu filho apenas 12 anos. Foi o tempo que ele teve para preparar o seu filho para o trono, né? Mas ele foi o rei, Manassés foi o rei que reinou por mais tempo sobre Israel. Ele reinou 55 anos. Nenhum rei teve um reinado tão longo. O seu nome tem um significado muito especial. O seu nome significa aquele que está entregue ao esquecimento ou que está entregue ao perdão. O sentido de esquecimento aí é de esquecer o pecado, de esquecer o perdão. E eu acho que Ezequias deu esse nome a ele porque justamente foi o filho que nasceu durante o período que Deus deu um tempo a mais de vida a ele. E eu acho que Deus esqueceu-se do pecado, né, na minha vida, e me deu esse tempo de vida, então ele deu esse nome ao filho dele. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, contrário do que o seu pai tinha feito. Na verdade, tudo que ele fez foi contrário ao que o seu pai tinha feito. Sua história se parece muito com a do filho pródigo, né? Tem alguns aspectos que a gente vai ver da história dele que é muito parecido com a história do filho pródigo, só que do filho pródigo é uma parábola e a dele é uma história real, né? Então nós vamos ver alguns aspectos aqui. Bom, o texto básico da nossa lição está em 2 Crônicas 33. 2 Crônicas 33, versículos de 2 até 9. Nós vamos ler aqui. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara da sua possessão de diante do filho de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias, que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos com ofertas no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem da escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que lhe tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram o pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então nós vemos aí que Manassés cometeu os piores pecados, né? Um conjunto de pecados inimaginários. Fez tudo o contrário do que o seu pai tinha feito. Vamos analisar em detalhes aqui como é que se deu isso, né? O texto começa nos falando que ele tornou a edificar os altos que Ezequias havia derribado.
O pecado ele começa, quando ele entra na vida do homem, ele começa de forma discreta. Né? Os altos ficavam na periferia da cidade. Eles não ficavam no local central de adoração. Então, quando ele começou o seu reinado, ele não começou a estabelecer o culto idólatra dentro do templo, não. A permissividade que ele deu, né, permissão para que o pecado entrasse no reino de Judá, começou ele permitindo que o povo pudesse adorar ali na periferia. Né? Ele queria que a nação não fosse aquela nação retrógrada que não dava permissão para que o povo não pudesse ter liberdade de adorar o Deus que quisesse. Ele queria se parecer mais com os povos, se conformar com o mundo, né, daquela época, com os povos que cercavam a nação de Judá. Então ele começou a permitir que o povo adorasse ali na periferia, né, nos montes que rodeavam Jerusalém, e aos poucos isso foi aumentando, né, essa idolatria foi acontecendo ali. Então, começou de forma discreta, né, no meio das montanhas, no meio das florestas e tal, as pessoas podiam ir lá e adorar, não tem problema nenhum, né? Qual o problema? Levantou altares aos Balaíns, fez postes ídolos, tudo nesses lugares, né? Mas aí ele passou não só a permitir, ele começou a se prostrar diante de todos os exércitos do céu. Então, não só passou a permitir, mas aí o passo seguinte dele foi que ele passou a participar da adoração. Ele passou a ser um participante desse culto idólatra. Né? Não se conformou só em abrir espaço para que o pecado da idolatria entrasse na nação de Judá. Ele quis participar como adorador, né, desse ritual. Aí, com o tempo, ele passou a edificar altares no templo. Então, a adoração que antes era na periferia, afastada, escondida, passou a acontecer, a tomar o lugar do templo dedicado ao Senhor Deus, do qual ele falou que ele habitaria, que ele estaria com o povo ali. Né? Ele prometeu isso a Davi e a Salomão, desde que o povo guardasse os ensinamentos da lei de Moisés e o tivesse como único Deus. Mas isso não estava acontecendo. E aí ele passou a ocupar o lugar que antes era destinado à adoração do Senhor. Na época do reinado do seu pai, ele passou a trazer ídolos. Né? Trouxe a idolatria para o centro da adoração, para o lugar de Deus. O pecado, quando entra na vida do homem, ele vai entrando sorrateiramente, o pecado é escondido, mas depois de um tempo que o coração endurece e a mente cauteriza, o homem passa a se orgulhar do seu pecado. Ele já não tem mais vergonha, ele não esconde mais o seu pecado. Então passa a ocupar o lugar central da vida dele. Trouxe a idolatria para o centro de adoração de Deus. E, mais ainda, ele queimou seus filhos no vale do filho de Hinnom. Passou a adorar demônios. Esse culto foi inclusive banido por várias das nações que rodavam o reino de Judá, ali, que estavam em torno do reino de Judá. Porque era um negócio muito extremo, né? Sacrifício de crianças. Como é que funcionava isso? Era o culto a Moloque. E Moloque era representado por uma estátua de ferro. Em seu interior era colocado lenha, e era acendida essa lenha até que a estátua ficasse incandescente. E aí era colocado nos braços da estátua as crianças, para que morressem ali queimadas. Ou seja, um negócio absurdo. E ele começou a praticar coisas além daquilo que era praticado pelos povos que estavam ao seu redor. Idolatrias maiores ainda, pecados maiores. Pecados que fizeram com que essas nações fossem expulsas da terra para que o povo de Israel ocupasse. Então ele começou a praticar coisas que eram consideradas, a Bíblia considera, né, coloca como adoração a demônios.
Vamos ver no Salmo 106. O Salmo 106 fala justamente sobre isso. Salmo 106, versículos de 34 a 40 fala o seguinte: Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, pois, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. Então nós vimos aí justamente o Salmo 106 falando desse tipo de prática que era a adoração ao demônio. Mas ele não parou por aí não. O texto continua nos falando, 2 Crônicas 33, de 2 a 9, fala que, além disso, ele passou a não só mais a ser um adorador, ele passou também a liderar a idolatria. O texto fala aqui que ele passou, vamos ver aqui, edificou altar, queimou seus filhos. E aí ele falava, ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, verso 6 do 33. Praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Então ele passou a liderar a idolatria no meio do povo. Aí ele passou a adivinhar pelas nuvens. Agora ele já era um líder idólatra. Ele já estava... ele que conduzia a idolatria. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, lançava agouro contra as pessoas, maldições, praticava feitiçarias, começava a fazer trabalho de macumba, para poder alcançar sucesso, fama e destruir os seus inimigos. Tratava com necromantes e feiticeiros, quer dizer, a amizade dele, o círculo de contato dele era com esse tipo de gente, que consultava mortos, praticava feitiçaria. E aí no verso 9 fala que ele liderou o povo a pecar contra Deus. Ele passou a ser um líder da adoração, da idolatria contra o povo contra Deus. E ele liderou o povo a pecar contra Deus. Então nós vemos aí que no reinado de Manassés ele teve dois exemplos muito claros deixados antes do seu reinado. O exemplo que foi seguido pelo seu pai, que preservou Judá da destruição, porque estava debaixo da proteção de Deus, e o exemplo de Israel, que foi destruído porque permaneceu no pecado e na idolatria. Ao invés de seguir o exemplo correto do seu pai, ele fez a pior escolha. E não foi por falta de aviso. Porque Deus falou que não permitiria que Judá, que o seu povo fosse destruído, se permanecesse nas leis, na lei de Moisés. E nós vamos ver em Deuteronômio, no capítulo 18, Deuteronômio capítulo 18, nos versos de 9 a 13. Justamente Moisés colocando na lei o que o povo devia fazer quando entrasse na terra, quando passasse a ocupar a terra que o Senhor tinha dado a eles, a terra de Canaã. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. O Senhor abomina esse tipo de coisa.
e por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará de diante de ti. Perfeito será para com o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus já tinha avisado através da lei de Moisés que eles não podiam fazer. E parece que ele foi lá na lei e pegou justamente o que não podia fazer e falou, mas eu vou fazer isso aqui tudo. Né? Que parece que estava falando dele. Parece justamente que estava falando das maldades que Manassés cometeu. Que ele devia se afastar da feitiçaria, do sacrifício dos seus filhos, da consulta aos mortos, e por aí vai. Todo tipo de abominação. Né? Então foi uma coisa assim, não foi por falta de aviso. Né? E ainda fala o seguinte, pois aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará de diante de ti. Né? Ainda teve Deus prometendo juízo, né, contra as pessoas que fizessem isso. E aí a gente vai ver justamente aqui no texto básico nosso, nos versos no capítulo 33 de 2 Crônicas, dos versos de 10 e 11. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Ou seja, não foi por falta de advertência. O Senhor levantou o profeta que falou com ele. Um outro parênteses aqui interessante é que Isaías morreu entre o reinado do pai, entre Ezequias e Manassés, provavelmente no início do reinado de Manassés. A tradição judaica diz que Isaías foi martirizado pelo rei Manassés. Não se tem nenhuma prova disso, até porque a tradição judaica ela não é muito confiável. Então, não se tem nenhuma evidência disso. Mas ele foi tão mal que acabou levando a culpa até para matar Isaías. Né? Porque, na verdade, aquele que está em pecado, ele não quer ouvir a acusação do seu pecado. Por isso que ele, nessa situação que se encontrava afundado nesse lamaçal de pecado, apesar de toda a advertência, ele não deu ouvido. E no versículo 11, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Então ele sofreu as consequências desse caminho que ele tomou. Né? O fato dele ter escolhido esse caminho de pecado trouxe as consequências e o juízo de Deus sobre ele. Ele foi preso, humilhado. Ele que tinha tanto orgulho de ter aliança com esses povos, dos quais ele se sentia protegido por estar debaixo da proteção do reino assírio, por ser amigo e ter uma aliança com esse rei, acabou sendo preso e levado cativo para a Babilônia. Ele desce ao fundo do poço, foi arrancado do trono, foi engaiolado como um bicho, né? Se colocou canga nele, foi preso por anzóis e o povo assírio era um povo muito mau com seus inimigos, torturava de forma impiedosa, né? E ele foi jogado na prisão. Ele foi levado justamente para a Babilônia, que era o centro de adoração e feitiçaria da época, e esses ídolos que ele adorava, os ídolos babilônicos, não puderam livrar, né, desse castigo que ele sofreu. Mas aí nós vamos ver o que aconteceu. Né? Ele estando lá, o texto continua falando, ele estando lá, né, nessa condição terrível, né, ele acaba se voltando para Deus. Né? E aí nós vamos ver aqui a partir do verso 12 até o verso 17 de 2 Crônicas 33, fala o seguinte: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso,
edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre eles ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Então nós vemos aí que na sua angústia ele se voltou para o Senhor. Na sua angústia ele suplicou pelo auxílio de Deus. E Deus está sempre pronto a vir em socorro daquele que realmente reconhece o seu pecado e se humilha diante dele e confessa o seu pecado. E foi isso que Manassés fez. Uma coisa, é um milagre inimaginável. Né? Só a graça de Deus para poder fazer uma coisa como essa, uma transformação desse tamanho. Lembra muito a história do filho pródigo, né? Que estando naquela situação em que estava, se lembra da casa do seu pai, né? E ele volta, faz o caminho de volta, né? Reconhecendo o erro que cometeu. E aí Deus atende a oração de Manassés. Não, a Bíblia não entra em detalhe do que aconteceu, né? Que convenceu o rei da Babilônia, o rei da Síria lá, a libertar ele, mas Deus deu um jeito e ele voltou a reinar sobre Judá. Deus atendeu a oração de Manassés. E Manassés mostrou os frutos desse arrependimento, né? Restaurando a cidade, fez uma restauração do muro e restabeleceu as defesas de Judá, demonstrando que ele queria romper com a Síria, né? Demonstrando que ele não queria mais compromisso com essa aliança, com esse povo, com os povos idólatras em torno de si. Retirou os ídolos da casa do Senhor e os altares dos montes em torno de Jerusalém. Estabeleceu o culto no templo e ordenou que o povo servisse ao Senhor. Aí está parecendo agora que era o reinado do seu pai Ezequias, né? Parece que é o início do reinado de Ezequias, essas ações de Manassés após a sua conversão. Então, Deus é tão maravilhoso, a graça de Deus é tão maravilhosa, que proporcionou, que deu a condição de que Manassés voltasse e começasse de novo, e pudesse desfazer os absurdos que ele havia cometido, né? E que deu a oportunidade para que ele caísse em si e visse que ele estava num caminho em direção ao abismo, né? De total destruição dele e do povo. E ele volta e faz o contrário. Deve ter sido uma coisa assim impressionante para o povo, para aquelas pessoas ali. Primeiro, ele ter conseguido voltar, né, depois de ter sido levado cativo, e ele ter feito essa mudança, né? Deve ter sido um testemunho impressionante. E, concluindo, né, que eu acho que já bateu o sinal, vou perguntar a Felipe se o sinal já bateu, mas concluindo, para a gente fechar aqui o nosso estudo, às vezes a gente procura, não consegue alcançar a graça de Deus, né, e procura limitar a ação de Deus. Então, às vezes a gente olha para um pecador que cometeu tantos pecados, está tão afundado na vida do pecado, e acha que não tem jeito mais para a vida dessa pessoa, né? Mas a maravilhosa graça do Senhor e o seu amor mostra justamente o contrário, né? Que para Deus nada é impossível, né? Que Deus tem condição de mudar a vida de qualquer pessoa, que a graça é muito maior do que a rebeldia que qualquer um de nós possa cometer, né? O maior que seja a nossa degradação,
a graça do nosso Senhor tem o poder de perdoar e purificar os pecados, né? 1 João, na primeira carta de João, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Então, a graça supera qualquer pecado e ela é capaz de purificar e limpar. Nós vimos isso que aconteceu com a vida de Manassés, uma coisa impressionante. A graça nos faz também nascer de novo e permite reparar os erros cometidos. Né? 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim como foi feito na vida de Manassés. Né? A graça é capaz de lançar no esquecimento, né, o pecado feito, permite que a gente repare os erros e faça tudo de novo. Isso é muito impressionante. E que a gente possa guardar isso no nosso coração. Que a palavra do Senhor permaneça nos nossos corações, que sejamos abençoados, né, e que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? Vamos com Deus.